A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os homens. Ele é uma luz que se acende na noite do mundo e atrai para si todos os povos da terra. Cumprindo o projeto libertador que o Pai nos queria oferecer, essa luz encarnou na nossa história, iluminou os caminhos dos homens e conduziu-os ao encontro da salvação da vida definitiva. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaca. Eu me chamo Padre Tinaca Justin Umbeiri, da Congregação dos Oblatos de São José, e nesse dia, a solenidade da Epifania do Senhor, trazemos ao seu redor a nossa reflexão dominical com os leigos, a nossa atividade semanal para ajudar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, da liturgia, especialmente do Evangelho. Eu quero convidar aqui para a nossa sala online os nossos convidados, o Marco Feirão e o Raoni Rocha. Sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca. Olá a todos, olá Padre Tinaca, olá Raoni. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Peço a todos vocês que nos assistem aí, que se inscreva no canal do Padre Tinaca, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos para trazer mais engajamento, para a gente poder espalhar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possível, né? E você que nos assiste aí, compartilhe esse vídeo aí com seus familiares, com seus amigos, né? Mostre para ele aí o que significa essas datas tão importantes que a gente está conversando aqui nesses vídeos, e tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante aí. Olá, Padre Tinaca, olá, Marco, tudo bem? Olá a todos vocês que nos assistem. Estamos aqui para refletir mais essa palavra de domingo. E é isso aí, compartilhem o vídeo com seus amigos e vamos lá. E como de nosso costume, vamos iniciar invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei Os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. O Natal provavelmente nos oferece as mais belas leituras de todo o Novo Testamento. Uma delas é a história de São Lucas sobre o nascimento do Messias, e todos nós sabemos disso porque voltamos ao presépio todos os anos e vemos aquela cena maravilhosa. Outra bela leitura é o Evangelho que vocês leram hoje. É o Evangelho da Epifania. Os 3 reis magos vindo a Belém e trazendo consigo seus presentes e prestando homenagem ao menino Jesus. Digo isso porque ainda estamos vivenciando o tempo do Natal. Sim, o Natal não é apenas um único dia, mas toda uma época. Vai da espera do Natal, vai da véspera do Natal de Nosso Senhor até o primeiro domingo depois da festa da Epifania, no começo de janeiro, a qual estamos celebrando hoje. Durante esse período, são celebradas pela Igreja as festas da circuncisão do Senhor, da Sagrada Família, da Santa Maria, Mãe de Deus, da Epifania dos Reis Magos e do batismo de Jesus. Este é o tempo do Natal. E hoje é difícil de compreender, mas em certa época, na igreja, havia apenas 2 dias santos de guarda, muito especiais aos olhos de todas as pessoas, pois um desses dias era a Páscoa, a ressurreição, e a outra não era o Natal. A outra era a festa que hoje celebramos, a festa da Epifania. Por quê?
Você pode se perguntar. Bem, porque se você olhar para o presépio, ver o nascimento de Jesus, ele está cercado por pastores, sua mãe São José e todos os personagens, até os anjos provavelmente, mas todos os personagens nesta cena são as boas-vindas do judeu Messias. E é hoje que todos os gentios do mundo entendem que Jesus veio, não apenas para o povo de Israel, mas para o povo de todos os lugares. Ele devia ser o Messias não apenas para um pequeno grupo de pessoas que se apegou à esperança do Messias por séculos e séculos, mas para todos nós. Portanto, a Epifania é, e com razão para nós, os gentios, talvez o mais feliz dos dias, porque temos a oportunidade de nos alegrar pelo fato, não apenas de que o Salvador, a criança, tenha nascido, mas principalmente porque ele realmente nasceu para nós, como diz o hino. Epifania significa manifestação. É uma palavra grega e significa literalmente retirar o véu. E sempre que você ouve falar de epifanias no Evangelho, isso significa que Deus está retirando o véu que cobre um grande mistério. E todos nós olhamos para esse mistério, podendo entender muito mais sobre quem é Deus e quem somos nós. E o que eles viram? Esses três reis ou esses três magos? O que eles viram quando o véu de Deus foi retirado? O que eles viram foi, como diz Mateus, eles viram a criança com Maria, sua mãe, e eles caíram de joelho e os adoraram. E então, de seus tesouros, eles ofereceram a ele ouro, um sinal e símbolo de realeza, o incenso, sinal, símbolo da presença do próprio Deus, visto na fumaça perfumada na oração que sobe aos céus. E o presente final foi mirra, uma espécie de óleo perfumado que seria usado em seu enterro. Sim. E isso, claro, foi o sinal de seu sacrifício, que ele oferecia sua vida em sofrimento e grande dor, mas pela redenção do mundo inteiro. E então, os três magos se alegraram e muito rapidamente, diz Mateus, eles voltaram para casa por outro caminho, pois eles também sabiam que Herodes planejava matar a criança. E não voltaram a Jerusalém para dizer a ele onde a criança poderia ser encontrada. A principal coisa a lembrar hoje é que para nós cristãos é muito fácil entender quando o véu foi levantado e o que os magos viram e o que aconteceu com eles, pois também nós estamos em uma longa jornada e temos como certo o sinal e símbolo de nossa relação com Jesus e da nossa relação com Deus. O sinal é o símbolo que caminhamos juntos. Somos uma igreja peregrina. Nós vamos atrás, fomos chamados para seguir uma estrela. E a nossa estrela é a fé que nos foi dada no batismo. Seguimos a estrela. E então, neste Natal, também encontramos, mais uma vez, quando o véu foi retirado, encontramos a criança com Maria, sua mãe. E nós também, em nossas canções e em nossas orações, nos alegramos como os reis se alegraram. E nós também viemos adorá-lo, Cristo, nosso Senhor. E caímos de joelhos, como os reis magos também caíram, para ouvir as vozes dos anjos proclamando a vinda do Senhor ao nosso mundo atual e aos nossos corações nesse mundo. Devemos lembrar que a vida de Jesus não é uma coisa única na história. Ele vem todas as manhãs para nos chamar a continuar a nossa caminhada com ele, seguindo onde ele, nossa estrela, nos leva, por sua fé e pela nossa fé, indo para onde ele nos leva, dentro e fora dos desvios das nossas vidas, mas levando-nos em segurança para casa.
Isso é muito importante para entender. Não são então três reis ou magos estranhos chegando a um lugar estranho. É o véu rasgado e percebemos a grande verdade de que caminhamos com Deus quando caminhamos com Jesus. Vocês já se perguntaram por que os sábios nunca voltaram? Não há registro de que eles tenham voltado a Belém ou a Jerusalém ou visitado Jesus e Maria mais tarde na vida. Não há registro disso. Eles simplesmente vieram e, por um breve período, ofereceram seus presentes. Então não se ouviu mais falar deles. Por que eles não voltaram para Jerusalém? Por que não voltaram para Belém? Por que eles não fizeram uma peregrinação para visitar constantemente os lugares que se tornaram sagrados quando o próprio Jesus morreu, ressuscitou e a igreja começou a criar raízes em todas aquelas áreas históricas? Por quê? Porque eles sabiam quando vinham e o adoravam, sabiam que a criança era mais que uma criança, que Maria havia carregado o próprio Deus para nascer naquele estábulo e que Deus tinha vindo para ficar. Os sábios também sabiam que aonde quer que fossem, levavam consigo um menino e Maria, por mais separados, por mais longe, em uma área fora de outra, por guerras, por provações, por alegrias, por felicidade. A única coisa que eles aprenderam quando chegaram a Belém foi que Jesus não ficou em Belém. Maria não ficou em Belém. Mas eles dedicaram suas vidas àqueles que os alcançavam com amor e fé. Assim, quando vemos todos os anos a cena do presépio, temos a certeza que também nós, pelo resto de nossas vidas, para o bem ou para o mal, para o rico e para o pobre, a morte não nos separará do fato de que ao longo da vida, também nós, como Maria, levamos Jesus conosco e que os dois não estão separados. Domingo passado celebramos a festa da Mãe de Deus, aquela que carregou o próprio Deus em seu ventre e o gerou em Belém. E ele foi criado para viver conosco e ficar conosco, para nos liderar, cuidar de nós, nos perdoar, para garantir que compreendamos a verdadeira natureza do que somos. No evangelho desse domingo, somos lembrados que nós, da mesma forma que Maria, somos os portadores de Jesus Cristo, o Salvador, dando a todos com quem estamos e nos encontramos enquanto caminhamos com Ele pela longa estrada, finalmente, para a Belém eterna. Muito obrigado, Marco. Irmãos e irmãs, estamos aqui celebrando a manifestação do Senhor, a Epifania, né, que é uma palavra grega para falar da manifestação de Jesus às nações, né, aos pagãos. E nós ficamos dentro desse ciclo das nações. Jesus foi nascido no Natal, né, e agora ele já foi apresentado ao mundo, ou seja, já foi manifestado ao mundo. E os três reis que foram para adorá-lo, né, vão representar agora cada um de nós, né, de várias nações, para adorar Jesus, né, nesse tempo, né, guiados pela estrela. E nós hoje vamos continuar a manifestar Jesus, né, pelas nossas obras, guiados agora pelo Espírito Santo de Deus. E, então, aqui temos duas coisas para esclarecermos, e começando com Raoni. Então, Raoni, você viu que, a partir da leitura do Evangelho, os três magos apresentaram os presentes para Jesus, né? Ouro, mira e incenso. E esses presentes têm seu significado, né? A pessoa de Jesus Cristo, né? Agora você vai nos explicar direitinho para aos que estão nos assistindo, o que significa esses presentes na vida de Jesus e também com o nosso relacionamento com Ele. Bom, muitos de nós
podemos pensar que os presentes oferecidos ali pelos reis magos talvez não fosse a principal necessidade de Maria e José naquele momento, ou ainda do menino Jesus também. No entanto, a gente pode fazer uma reflexão mais completa dessas ofertas, pensando no sentido espiritual trazido pelas Escrituras, fundamentado, claro, no sentido literal delas. Uma máxima exegética diz sobre a interpretação da palavra que o sentido literal diz sobre o que aconteceu, enquanto o sentido alegórico diz no que a gente deve crer, e o sentido moral no que a gente deve fazer, e o sentido místico que é para onde devemos caminhar com base nisso, que é a pátria celeste, é o céu. E o sentido espiritual passa por esses três sentidos, esses três últimos sentidos, o alegórico, o moral e o místico. E a passagem dos Reis Magos é uma ótima forma de visualizar isso. Porque, veja, a qualidade dos presentes oferecidos a Deus pelos sábios ilustra bem uma forma de dar testemunho à divindade do menino Jesus. Os Reis Magos, enviados ali por Herodes para obter informações sobre a localização do menino, tiveram ali seus corações tocados e transformados pelo sinal de Deus. Tiveram ali seus corações tocados e transformados pelo sinal de Deus, anunciando a vinda do Salvador. E logo creram que o recém-nascido é Deus. O ouro oferecido por Melquior, um dos magos, simboliza a realeza do Deus vivo. O ouro remetendo à realeza, um rei. O incenso, dado por Gaspar, simboliza a divindade do menino, enquanto a mirra referencia a humanidade de Deus, o lado homem de Deus, a natureza humana de Deus. Essa é uma interpretação que segue a linha dos doutores da tradição da igreja, a principal linha de raciocínio. O Papa São Gregório Magno, em uma de suas homilias, ele faz essa interpretação literal da escritura, fundamentado no que simboliza cada item entre os dados pelos sábios. O ouro, sem dúvida, corresponde e normalmente pertence a um rei. O incenso, que é usado nos rituais de sacrifícios a Deus. A mirra, que era usada para embalsamar o corpo dos mortos, preservando a carne da putrefação. E, além do mais, o Papa complementa a interpretação, nos dando o sentido alegórico e místico da passagem. Os magos adoraram o Cristo e o proclamaram rei com ouro, Deus com incenso, e que é mortal com a mirra. E é nisso que a gente deve crer como cristão, no Deus e homem verdadeiro, Rei dos céus, Rei da terra. Além disso, São Gregório complementa o significado com o seu sentido moral, falando sobre aquilo que a gente deve fazer. O ouro, a gente deve significar sabedoria, o que a gente deve ofertar para Deus como sabedoria, que ele tem ali o seu simbolismo na sabedoria também. O incenso pode significar a força da oração, deve significar a nossa força de oração, é isso que também a gente deve ofertar para Deus. A mirra também pode figurar a mortificação da nossa carne pela abstenção do vício do pecado, preservando o nosso corpo mortal da corrupção, dos prazeres, do vício. Então, que a gente ofereça a Deus os mais grandiosos tesouros por meio da obediência, proclamando o Rei verdadeiro, Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Muito bem, o resumo de tudo, né, é para explicar que esse menino que foi nascido é verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, né, nos presentes de ouro, incenso e mira, né? Tem várias explicações, vários teólogos já falaram, o ouro vai representar, né, Jesus como rei, o incenso para falar dos seus sacerdócio eterno, né, uma coisa assim, né, e, e a mira para falar que ele é humano também, né, para preservar seu corpo. Várias interpretações, eu até gostei agora que você citou, né, São Gregório Magno, que falou que ouro agora vai é, significar a sabedoria, né? Eu tinha ouvido bem uma vez essa explicação. Mas tudo isso é, tem a ver com a humanidade e a divindade de Cristo, que foi nascido. Que esse menino não simplesmente é humano, mas é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nós, quando contemplamos nesses presentes da vida de Cristo, que ele recebeu no seu nascimento, nós devemos nos oferecer a nossa vida total para Jesus, porque ele merece. Ele merece mais do que esses presentes mesmo.
ele merece a nossa vida total em volta para ele, né? A nossa resposta para esse evangelho é que vai dizer que nós reconhecemos Jesus como rei, como Deus, como sacerdote, e também essa pessoa divina é humano também. Muito obrigado, Raoni, e, e agora vamos para a pergunta do Marco. O Marco vai nos ajudar a explicar, né, o significado de celebrar essa epifania do Senhor, né? Porque para os orientes, isso é o verdadeiro Natal de Cristo, né? Eles celebram como o Natal de Cristo. Então, explica para aos que estão nos assistindo nesse momento, né, o que significa a celebração da Epifania e também para a Igreja Oriental. Marco. A Igreja Católica celebra a Epifania do Senhor como uma das primeiras missas do ano, né? Justamente porque ela está naquelas oitavas do Natal que nós falamos no último vídeo. E a palavra Epifania tem uma linguagem grega que significa manifestação. É a própria manifestação do Deus fazendo um homem, né? Essa manifestação que estamos celebrando é de caráter religioso, mas com um significado de revelação. A igreja celebra nesse dia o fato da revelação divina, da manifestação de Deus que se mostra ao mundo inteiro, que Deus se dá a conhecer por meio de Maria, né? Deus se dá a conhecer por meio de sua obra, a obra da criação. Na obra de criação de Deus, ele já se revela, não é? E como diz no catecismo da própria igreja, o Verbo se fez carne por nós para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. O Verbo se fez carne para que assim pudéssemos conhecer o amor de Deus. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina, para que possamos nos tornar filhos e filhas de Deus. O Verbo se fez carne por amor sem limites à humanidade, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, né? Esse é um dos maiores motivos que a Igreja Católica celebra a Epifania, a manifestação, a revelação de Deus entre nós. De outra forma, a Epifania Oriental celebra o batismo de Cristo no Rio Jordão por João Batista, não é? Como o evento da manifestação de Cristo como Filho de Deus e seu corolário, a manifestação de Deus na Trindade, e também como o acontecimento que marca o início da missão salvífica de Cristo. Isto revela-se particularmente no serviço da grande santificação das águas, né, que recorda o batismo de Cristo e constitui um traço marcante na celebração oriental. Então, para eles, o batismo ali é o verdadeiro Natal do Cristo, vamos colocar assim, para a Igreja Oriental. Enquanto que a Epifania Ocidental, como a gente disse aqui, celebra a veneração do Cristo recém-nascido pelos sábios magos orientais, como o evento que marca a manifestação da divindade de Cristo a todas as nações, né? Especialmente desde os tempos medievais, o cristianismo ocidental desenvolveu uma tradição elaborada em torno dessas figuras orientais, fixando seu número em 3, identificando-as como 3 reis, Melquior, Gaspar e Baltazar, né? Uma tradição que incluía a redescoberta de seus corpos na igreja de Santo Estórgio, né, em Milão, para onde foram transferidos de Constantinopla já no século IV, e sua retransferência e disposição na Catedral de Colônia, né, por Frederico Barbosa, né? Esta divergência, naturalmente, né, de contradição ou de possuírem tradições diferentes, são muito poucas, né? A tradição oriental, por exemplo, diz que a Epifania é a festa do Senhor mais antiga depois da Páscoa, e era sempre celebrada no dia 6 de janeiro.
A primeira referência à Epifania é encontrada em Clemente de Alexandria, no final do século II depois de Cristo. Se a Páscoa marcou o clímax da obra salvadora de Cristo, a Epifania marcou a revelação da pessoa divina de Cristo, que abriu o mistério de Deus e iniciou o processo de salvação do homem. Né? Originalmente, a Epifania comemorava o batismo de Cristo, sendo o seu nascimento, na melhor das hipóteses, incluído implicitamente. São João Crisóstomo explica as razões de ser assim. Porque o dia que Cristo nasceu não é chamado de Epifania, mas o dia em que ele foi batizado, porque ele não se manifestou a todos quando nasceu, mas quando foi batizado. Essa é a versão deles. Em alguns lugares, no entanto, não apenas o nascimento, mas também alguns eventos adicionais da vida de Cristo foram incluídos na celebração da Epifania. O primeiro milagre, por exemplo, de Cristo em Canaã. Em Caná, né? Não é Canaã, é Caná. O que é particularmente interessante observar é que nos primeiros séculos, os cristãos, às vésperas da Epifania, Páscoa e Pentecostes, né? E muito mais tarde o Natal, eram ocasiões solenes de iniciação cristã pelo batismo. O remanescente dessa prática é hoje o canto do hino batismal na Divina Liturgia, celebrada nesses dias. Né? Como muitos de vocês foram batizados em Cristo, vocês se revestiram de Cristo. Aleluia. Né? Foi apenas no século IV que o nascimento de Cristo começou a ser comemorado como uma festa separada do dia 25 de dezembro, deixando a Epifania focada no batismo de Cristo e celebrada no dia 6 de janeiro, como ainda é hoje para os ortodoxos, por exemplo. Há evidência de que a festa do Natal, como festa separada, foi introduzida pela primeira vez em Roma e foi gradualmente adotada pelas igrejas orientais, por volta de 376 em diante. Essas são as principais diferenças entre a Epifania ocidental e oriental. Não sei se deu para entender, aí você vai arrumando, padre, depois, porque eu só tinha uma parte, aí fui lembrando o que eu tinha estudado. Isso aí. Muito bem, Marco, muito obrigado por essa explicação. É bom também que nós, né, membros da Igreja Latina, né, porque formamos parte do rito latino, né? Tem isso, a maioria das pessoas não sabem disso, né? Eles só acham que Igreja Católica é só universal, que não tem ritos, não tem ritos sim. E nós, particularmente, é do rito latino, ou seja, Igreja Católica Romana. Então, então, é bom saber também como é que se celebra essa festa, né, do outro lado, dos nossos irmãos, porque o Papa João Paulo II, o santo, vai dizer que a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental são os pulmões de toda a Igreja Universal. Então, nós devemos entender isso, né? Como é que eles fazem isso, como é que nós devemos entender. É bom compreender essas celebrações para o nosso bem, para também entender das razões deles, como é que eles fazem e por que eles fazem desse jeito. Mas em tudo, a gente está reconhecendo Jesus, o Filho de Deus, que entrou na nossa história para nos salvar. No batismo de Cristo já vemos ali a revelação da divindade de Cristo, né? Que sendo batizado, o Pai declarou isso: esse é meu filho amado, e desceu sobre ele o Espírito Santo para renovar aquela consagração dele desde a encarnação. Muito obrigado, Marco, e muito obrigado também ao Raoni, né, por essa partilha, né, tão rica, né? A celebração de hoje da Epifania na verdade, é uma celebração muito rica que devemos prestar atenção aos pontos necessários, às coisas que não devemos ignorar. Devemos prestar atenção para
que possamos entender o que realmente estamos celebrando. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma reflexão. Agradeço a todos vocês que acompanham o canal do Padre Chinaca. Espero que todos tenham tido uma boa primeira semana do ano e estaremos aqui nas próximas. Até mais. A você que nos acompanhou aqui, né? Percebemos aqui que os presentes entregues pelos Reis Magos ao menino Deus, né? Ouro, incenso e mirra, como o próprio padre disse, representavam Jesus é Rei, Deus e homem, né? Então, que essa data seja marcada aí por um senso mais profundo de estudo da palavra, né, sobre uma reflexão maior, principalmente sobre essa parte de que quando ele nasce, né, quando o próprio Deus se encarna e nasce, ele faz de nós, né, irmãos, faz de nós todos ali representantes do próprio Cristo, né? Sendo esse um dos motivos muito prováveis de que os Reis Magos nunca mais voltaram para ver o pequeno menino crescer, porque já estavam com ele dentro de si, né? Façam essas reflexões sobre o Evangelho de hoje, um dos mais importantes de toda a Bíblia, né? Estudem constantemente a palavra durante o ano, vejam seu significado, procurem orientação dos seus padres, né? Vão atrás da palavra, não fiquem estagnados apenas com aquelas partes pequenas que vocês ouvem na igreja ou em pequenas celebrações, né? Procurem se adentrar ainda mais na palavra e vocês vão ver que sua vida vai mudar, né? E vai mudar muito, muito e para melhor. A todos vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É isso aí, irmãos e irmãs. Dá um like ao nosso vídeo, compartilhe, comente o nosso canal para que possa dar um engajamento no YouTube. O YouTube funciona desse jeito. Quando o YouTube descobre que algum vídeo está recebendo bastante likes, bastante comentários, o YouTube vai também compartilhando esse vídeo nas ruas do YouTube e de repente outras pessoas vão chegando a assistir o nosso vídeo no nosso canal. E até a próxima vez. Deus abençoe vocês. Ainda no tempo do Natal. Feliz Natal e feliz Ano Novo a todos. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele Está no está no meio de meio de nós. nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.